Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a nossa palavra de hoje, ela vem de encontro a um sentimento global. Sentimento global porque as pessoas estão apavoradas de todos os lados e a tristeza, alguns pelo lado até pela loucura, alguns estão sendo surpreendidos com notícias indesejáveis. Não dá nem para assistir jornal, né? Porque a notícia é sempre quantas pessoas morreram na média móvel nacional. Quantas pessoas também morreram na média móvel mundial. Não que nós não nos importamos, é porque nos constrange, nos deixa pensativos, né? Já parou para pensar que as pessoas da nossa geração estão indo embora? Né? Cantores que nós vimos cantar aos domingos estão indo embora. O cara da mercearia, a mulher que varria a rua na calçada, desde quando você se entende por gente, estão indo embora. As ruas parecem que têm cheiro de sepultura. Os pastores já estão se cansando de orar por famílias enlutadas. Eu sempre digo que eu gosto de apresentar bebês, gosto de consagração, de batismo, mas velório a gente vai, né? Velório a gente vai. Mas não parece que tem corda de mortes envolvendo as nações? Cordas de morte envolvendo as famílias, a ponto de se sentirem sem lugar. Sem lugar. Eu quero ler um texto com vocês que está no Salmo de número 116. Quando o salmista, ele está destacando o seu amor, ele destaca o seu amor pelo Senhor, porque ele estava dizendo, quando eu oro, Deus me ouve. Eu amo o Senhor, porque quando eu oro, o Senhor inclina para mim. E o versículo que eu quero ler com vocês, ele está no versículo 3, fazendo uma expressão de que a morte havia envolvido a sua vida. Ele disse que a morte me envolveu com suas cordas e os terrores da sepultura me dominaram. Não via outra coisa senão sofrimento e tristeza. Essa leitura na versão transformadora. A versão que está aparecendo para vocês aí, ela diz que cordéis de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu estava em aperto e em tristeza. Não é assim que algumas famílias estão se sentindo? Se sentindo como se cordas amarrassem os seus pulsos, amarrassem os seus pés, porque a pessoa que tanto ama está na UTI, não tem o que fazer. E alguns morrem, não tem como nem fazer um velório decente. Cordas de morte estão amarrando as nações, estão amarrando as pessoas. A nossa reação é a mesma do salmista, quando ele percebeu que cordas de morte estavam abraçando, apertando a sua vida. Ele, no versículo 4, ele diz, então eu clamei ao Senhor, eu fui para a oração, eu fui para o clamor, ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. Esse foi o clamor do salmista. É por isso que nós mantemos grupos de oração e intercessão. É por isso que as igrejas estão indo para as ruas, ajoelhando na frente de hospitais, ajoelhando no quintal de pessoas, onde alguém está com corda de morte no pescoço, porque nós estamos clamando. O salmista não disse, livra-me da morte, ele disse, salva-me da morte, porque às vezes não vai ter como se soltar da morte, mas tem como ser salvo da morte. Às vezes não tem como saber se a morte virá ou não para uma pessoa, mas tem como saber se essa pessoa será salva antes ou depois da morte. E é disso que eu quero falar com você, porque estamos há semanas e semanas de oração,
E nós percebemos nas mensagens que as pessoas nos mandam, que às vezes elas ficam tristes com Deus, elas ficam chateadas, porque elas dizem: por que eu orei? Eu clamei, eu chorei, e mesmo assim ele morreu. Por que as coisas aconteceram assim? Queridos, existe um tipo de ser humano que Deus tem prazer na morte dele. Sabe aquele ser humano que aceitou Jesus? Sabe aquele ser humano que canta para Jesus? Aquele ser humano que se dedica à palavra de Jesus? Sabe aquele ser humano que entregou a sua vida a Jesus? Aquele que se rendeu a Jesus e vive para Jesus? Então tá, no versículo 15, no Salmo 116, a Bíblia diz que preciosa à vista do Senhor é a morte dos teus santos. Deus valoriza a morte dos teus santos aos seus olhos. Deus ama tanto os seus que Ele também os quer perto de si. Sabe aquele tanto que você quer que a pessoa que você ama fique do seu lado? Sabe aquele desejo intenso que você quer, que você não quer perder uma pessoa? Que você a quer, Deus também a quer, e Deus também te quer. É por isso que quando você vai num velório de um cristão, de família de cristãos, o ambiente é um ambiente de despedida. Choramos, entristecemos, porque estamos nos desligando de alguém que amamos. Mas sabemos que vamos nos encontrar de novo. Sabemos que vamos nos encontrar quando nós também formos dessa vida. Enquanto nós estivermos vivos, nós devemos estar obedientes e submissos à obediência a Deus. É por isso que o salmista, no versículo 9, ele disse assim: é por isso que eu andarei na presença do Senhor em obediência, enquanto viver aqui nessa terra. A morte é de difícil entendimento. Existe a morte física, a morte espiritual, existe a primeira morte e existe a segunda morte. A morte física, a palavra morte, em resumo, significa separação. A morte física é a separação do material do imaterial. A morte espiritual é a separação do homem de Deus. A primeira morte é essa morte. Agora, você precisa morrer aqui enquanto estiver vivo? Como assim, pastor? Morrer para esse mundo. Quando você se entrega a Jesus, há uma morte. Há uma morte que a gente chama de morrer para o mundo, de uma morte de ser crucificado com Cristo, de morrer com Cristo. Se você participar desta morte com Cristo, de ser crucificado com Cristo, de participar do sofrimento de Cristo, seja em perseguição, seja em tristeza, você vai participar da vida com Cristo e não vai participar da segunda morte. Algumas pessoas ainda não entendem. Empresas estão tentando a todo custo, através de ciência, através de tecnologia, descobrir uma forma de parar a morte. Mas somente há um que pode parar a morte, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Hitler, ele pensou que era o homem mais poderoso da terra. Mas o dia que ele se encontrou com a morte, o seu poder acabou. Mussolini pensou que era o maior governador da Itália e intocável, até que a morte tocou e sepultado foi. Karl Marx disse que não há Deus e que Deus está morto. Engano seu, porque Deus está vivo e Karl Marx sepultado. Lenin afirmou que Deus estava morto. Deus ainda está vivo e Lenin sepultado. Nenhum tirano venceu a morte. Nenhum imperador pôde se livrar da morte. Nenhum governante dessa terra conseguiu se livrar da morte. Nenhum deles. Buda está morto. Maomé está morto. Todos estão mortos, exceto Jesus. Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Somente um venceu a morte.
Eu quero fazer um destaque aqui. Se você é um seguidor de Buda, você terá o destino de Buda. Se você é um seguidor de Maomé, você terá um destino de Maomé. Todos terão o destino do seu Deus. Se você tem Jesus como o seu Deus, que é o único Deus verdadeiro, você terá o destino que Jesus preparou para você. É o único que disse, eu estou indo preparar lugar. É o único que quando foi embora foi vivo. É o único que depois da sua morte se apresentou diante das pessoas com muitas provas indiscutíveis durante 40 dias. Não foi durante um segundo, não foi durante uma hora, não foi durante um dia. Está escrito em Atos, capítulo 1, no versículo 3. Depois do seu sofrimento, de ter sido crucificado, de ter sido colocado no túmulo, Jesus ressuscitou. No versículo 3 a Bíblia diz, e Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Toque em mim, come comigo, dorme comigo, anda comigo, vem comigo, me ouça, eu vou ensinar vocês. Jesus, depois de ressuscitado, ele ensinou, ele comeu, ele fez comida, ele serviu, ele fez de tudo durante 40 dias. Os outros não voltaram. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Uau! Ninguém venceu a morte, a não ser Jesus. Nós servimos a Jesus, porque sabemos que teremos o mesmo destino dele. Ele é a primícia. E se você, que diz que é crente, que está na igreja, ou que vai em uma igreja, serve a Jesus só por causa do seu culto de domingo, só por causa da ceia, só por causa do futebol dos irmãos, ou só por causa do encontro de mulheres, ou só por causa do encontro de jovens para ver os seus amigos, você está enganado. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, a Bíblia diz que se nós esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Nós servimos a Jesus por causa dessa vida e da outra vida. A sua vida não pode ser contada entre o berço e a sepultura. Somente pessoas sem Cristo é que pensam assim. Desde quando você vai contar a sua vida do berço à sepultura? Nascimento, porque quando você vê, está lá, nascimento e sepultamento. Quando eu morrer, não precisa colocar nascimento e sepultamento. Pode colocar nascimento e pode escrever lá que minha vida continua. A nossa vida não pode ser contada, a sua vida não pode ser contada do berço à sepultura. É muito pouco para o que Deus tem para você. Então você me pergunta, pastor, o que eu faço? Eu já falo com você. Primeiro eu quero responder outra pergunta que as pessoas fazem muito. E um dia uma menina me fez essa pergunta há poucos dias. O que acontece quando uma pessoa morre? Para onde ela vai? O que acontece com o ser humano após a morte? Primeiro, existem dois tipos de ser humano, o ímpio e o crente. Aquele que serve a Jesus, que aceitou a Jesus, e aquele que não aceitou Jesus. Só que morre o crente e morre o ímpio, mas o destino é diferente. As pessoas dizem que Deus não faz acepção de pessoas. Sim, até na morte você vai ver isso. Uns ele leva para ele e outros não vão. Uns morrem e vão para a vida eterna, outros morrem e vão para a morte eterna. Então, a resposta para você é a seguinte. Primeiro, morre o ímpio e morre o crente. Isso é fato. Segundo, ninguém está sendo poupado da morte física. É certo que quando Jesus vier arrebatar a igreja, no arrebatamento, quem estiver não vai morrer. Mas enquanto não acontece, ninguém será poupado. Por que nós odiamos a morte? Porque a morte é consequência de pecado. Deus criou a morte, mas Deus não nos deu a morte. Deus disse para Adão, não toque naquela árvore. O dia que dela você comer, certamente você ligará à morte.
A desobediência e o pecado ligou à morte. O diabo sabe que se ele te mantiver na desobediência e no pecado, ele mantém você morto até na eternidade. É sério, não? É por isso que o diabo faz de tudo para te entreter. Se ele te mantiver longe de Jesus, longe do corpo de Cristo, se ele conseguir te manter em uma vida de pecado e desobediência, ele mantém a morte ligada para você, tanto nessa quanto do outro lado. E esse é o grande perigo. A morte é consequência do pecado. As pessoas às vezes vão lá tentar falar com os mortos, mas não tem como. Quando morre, não pode voltar. Quando morre, não pode mais falar com você. Você pode até falar com ele, mas ele não vai falar com você. E se morreu, depois dessa morte, só vai esperar o juízo. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então o que acontece? A carne é separada da alma. E depois dessa morte, não tem como viver mais. Não tem como incorporar mais. A não ser depois que você for crente em Jesus Cristo, receber o corpo glorificado. Mas esse é outro assunto. O corpo que você vive nele, ele volta ao pó. E ali, esse corpo se decompõe. Mas a alma não tem o mesmo destino. Aí você me pergunta, qual é o destino da alma de quem morreu? Responda. Qual o destino da alma dos crentes? 2 Coríntios 5, versículo 8. Temos a confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Quando um crente morre, ele vai direto para os braços de Jesus no paraíso. Pastor, mas ele não está dormindo? A alma nunca dorme, o que dorme é o corpo, e o corpo foi sepultado. Para os salvos, a morte é sair dessa vida. É por isso que Paulo diz, eu estou desejando deixar esse corpo. É por isso que os apóstolos não tinham medo da morte. Eles diziam, nós vamos te afogar no óleo quente, nós vamos te arrastar, nós vamos te enforcar. E eles diziam, para mim morrer é lucro, porque Paulo ainda disse o que ele tinha visto, que não tinha nem como falar para os homens mortais. Então quando o salvo morre, ele vai para um lugar de felicidade, felicidade plena, paz e segurança. Em Filipenses capítulo 1, versículo 23, ele diz, de qualquer lado, de ambos os lados, eu estou em aperto, tanto em ficar aqui nesse corpo, quanto em ir embora. Eu estou em aperto, porque tenho o desejo de partir para estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Você não tem noção do que Deus preparou para cada ser humano, como eu e você. Coisas que olhos não viram, coisas que ouvidos não ouviram, e que nem subiu no coração do ser humano. Não tem como entrar no nosso coração de tão grande que é. Gostamos do nosso dia a dia, gostamos da internet, gostamos de açaí, não gostamos? Gostamos de ir na lanchonete, gostamos de uma pizza 4 queijos, deu até fome, né? Gostamos daquele suco natural, gostamos de rolar na cama com os nossos filhos, e de repente a Bíblia diz, vocês gostam disso? Sim, mas o que eu estou preparando é melhor. Por quê? Porque tudo que nós gostamos aqui é passageiro. Os filhos crescem e vão embora. A saúde vai acabando devagar. Tudo tem um detalhe passageiro. Os cientistas dizem que nem a sua mão que você nasceu com ela, você está com ela mais. Porque as células se renovam tanto, porque essa mão é outra. Você está com outro corpo. Sabe aquela mão que você nasceu, que alguém pegou lá no berço? Não é mais a mesma. De tanto que as células vão, quando você vai lavando, vai despelando.
nós às vezes pensamos, essa mãe eu nasci com ela. Fiquei pensando, será? De acordo com os cientistas, não. Aí a Bíblia diz, esse é o seu destino. Sabe aquele cara que estava do lado de Jesus? Tinha 2 sendo crucificados. E um deles falou assim, lembra de mim quando entrares no teu reino? E Jesus disse o quê? Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Quando um crente morre, ele vai direto estar com Jesus. Sabe os crentes que já morreram em Jesus? Foi na sua frente. Já estão lá, gozando de paz e de alegria. Agora outra pergunta. Qual é o destino dos ímpios então? Aqueles que não têm Jesus. Aqueles que não aceitaram Jesus. Aqueles que não servem a Jesus. É duro ler isso, mas eu tenho que ler essa palavra. Salmo de número 9, versículo 17. Eu não digo isso com uma alegria, e é por isso que nós pregamos. Deus quer que todos se salvem. Se você está me ouvindo nessa noite, grite por Jesus. Aceite Jesus na sua sala. Aceite Jesus aí no seu quarto. Não sei aonde você está. Não sei se você está com celular, se está com televisão. Aonde você estiver, você põe a mão no seu coração para você ter esse destino e diz, Jesus, eu te aceito. Eu quero te servir. Ou eu quero voltar para o Senhor. Porque eu quero ter esse destino. Eu quero ter o destino que o Senhor está preparando. Mas a Bíblia diz que os ímpios serão lançados no inferno. E todas as nações que se esquecem de Deus também serão lançadas no inferno. Para os ímpios, dores, tormento, sofrimento. É por isso que quando o ímpio morre, nós choramos aqui. Quando alguém se desvia e morre, nós choramos. E na nossa mente vem, nós perdemos um. Quando morre um crente, nós não choramos porque perdemos alguém. Nós choramos pela despedida. Porque não vamos sorrir junto por algum tempo. Mas quando morre um ímpio, nós ficamos preocupados. Uma alma foi perdida. Quando morre um crente desviado, a mesma coisa. E sabe o que é pior? Ele estará consciente, exercendo suas funções de memória em sofrimento. Jesus contou uma parábola sobre um homem que foi para o inferno e outro foi para o céu. Ele estava dizendo como que é. Lá em Lucas está a parábola toda, mas eu vou ler só o versículo 28. Porque no versículo 28 mostra que aquele homem que teve uma vida abastada aqui na terra, ele era rico, ele tinha dinheiro, ele tinha tudo que ele precisava, e ele achava que ele não precisava de Deus. Ele achava que Deus era desnecessário para ele, até que ele se encontrou com uma morte. E Jesus disse que ele estava do lado de sofrimento e ele estava em plena consciência. No versículo 28 ele diz assim, ele falando lá do inferno, eu tenho 5 irmãos, eu preciso falar para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Jesus estava dizendo que quem está no lugar de tormento está consciente do seu sofrimento. E está consciente de quem ficou para trás. É triste, não? A nossa intenção com esta mensagem é dizer para você, é que já que você sabe que vai morrer, tem uma boa morte, morrendo no Senhor. Hoje, o Evangelho é pregado de uma forma muito açucarada, mas em tempos de perseguição, em tempo em que homens e mulheres de Deus são arrastados em cavalos pelas ruas, em tempo de enforcamento, o Evangelho é pregado para que você tenha uma boa morte. O Evangelho, ele é pregado diferente. Querido, eu sei que se Jesus não voltar e eu não for no arrebatamento, eu também vou morrer. Você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Todos passarão pela morte. Só que para quem está em Jesus, a morte é um portal para o paraíso. Mas para quem está sem Jesus, a morte é o portal para o tormento.
É por isso que nós, a igreja, estamos clamando a Deus pelas almas. É por isso que nós nos encontramos aos domingos, às terças, pregamos, insistimos, cantamos. É por isso que nós clamamos, é por isso que nós evangelizamos, é por isso que nós fazemos missões, é por isso que nós queremos abrir mais igrejas para dizer para as pessoas: não corra o risco de morrer sem Jesus. João, em Apocalipse 14, versículo 13, João faz uma declaração sobre os mortos. Ele diz assim: eu ouvi uma voz do céu, e aquela voz me dizia: escreve aí, para ser feliz, bem-aventurado são os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, morrem para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os seguem. João está fazendo uma declaração de que mesmo morrendo você pode ser feliz, se você estiver no Senhor. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Querido, a nossa proposta pastoral é que você tenha consciência. Eu estou te lembrando que não só aqueles que morreram deve fazer você ficar preocupado, mas eu estou te lembrando de que você é passível de morte. Todos nós somos. Quem aqui pode dizer que vai vencer a morte? Uma forma, sim, se você estiver em Jesus. Nós não podemos nos enganar achando que somos esse corpo. Você não é esse corpo. Esse corpo é a sua casa temporária, querido. Observe que essa casa está envelhecendo, ela quebra, ela machuca. Tomamos remédios para evitar dores. Nós gastamos tudo que temos para preservar cada parte dele. Mas nós precisamos ter consciência de que esse corpo é perecível e o seu corpo tem data de validade. Você precisa se preparar para o seu dia. A nossa equipe que está aqui, vocês estão se preparando para o dia de vocês? Amém? Estamos preparados? Porque se não estiver, você está perdendo o seu tempo também. A igreja é tão séria, é outra instância. É a instância mais alta aqui na terra, é a igreja. Não estou falando dessa igreja aqui não, estou falando da igreja de Jesus, do corpo de Cristo na terra. Você precisa se preparar, porque o seu trabalho é só um detalhe temporário. O seu corpo é um detalhe temporário. Sabe esse tempo que vocês ficam aqui ensaiando para cantar? Esse tempo, esse é o trabalho. O outro é para sustentar. Esse aqui é o trabalho. Vocês perceberam que as suas obras o seguem? Está falando dessas obras. Obras que tocam as pessoas para a eternidade. Vocês estão cantando em outro nível. Sabe esse tempo todo que vocês ficam aqui, seja no diaconato, seja ali no plantão de oração, seja na sonoplastia, seja filmando, seja tocando e cantando, esse é o trabalho. Seja sentado na intercessão, esse é o trabalho. E o meu trabalho? Não, aquilo é outra coisa, aquilo é um detalhe temporário, porque lá na glória, nós vamos cantar ainda, amém? Nós vamos estar cantando lá. Nós vamos cantar. Jesus cantava com os discípulos. A Bíblia diz que os anjos cantam. Uau! O seu trabalho aqui nessa terra vai cessar. O seu corpo vai desligar um dia. E um dia você vai ter que se apresentar diante de Deus, sem exceção. Então, querido, morrer no Senhor é morrer para esse mundo. Deus está sacudindo o mundo. Deus está dando oportunidade para o mundo. João, no capítulo 11, versículo 25, Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida.
quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisso? É uma pergunta de Jesus. Se você crê nisso, quando você diz que crê numa pessoa, você obedece essa pessoa. Quando você diz que acredita numa pessoa, você segue essa pessoa. Quando você diz que acredita numa pessoa, o que ela diz para você, você sabe que é correto. Quando você vai num médico e você acredita nesse médico, o médico diz para você: toma esse remédio 3 vezes ao dia, e você vai tomar 3 vezes ao dia. Você não vai perguntar a fórmula, você não vai ler a bula, você não vai questionar o médico, dificilmente questiona o médico, e você crê naquele médico, você obedece aquele médico. E o médico diz: se você terminar, você volta aqui, e as pessoas vão até lá. Quando você diz que crê em Jesus, você tem que obedecer Jesus. Obedecer tudo que Ele mandou você fazer. O que Ele mandou você fazer? O que Ele disse para você fazer? Em todos os velórios, existem alguns sacerdotes que floreiam uma mensagem da ressurreição e diz para as pessoas assim: no fim, todos vão ressuscitar. E já me fizeram essa pergunta, e eu respondo: vamos separar a ressurreição de ressurreição. A primeira ressurreição está em 1 Tessalonicenses. Em 1 Tessalonicenses, a Bíblia diz que quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, aqueles que morreram com Cristo, eles vão vir com Cristo. Mas aqueles que morreram, estão sepultados, vão vir com Cristo e ressuscitarão primeiro. Aí você me diz: pastor, como que eles vão vir com Cristo e vão ressuscitar? Põe atenção, eles estão com Cristo. A alma não ressuscita. O que ressuscita é o corpo. Ressurreição é a devolução de um corpo para a alma. Vocês acham que Jesus morreu? A ressurreição foi a busca do corpo. O que ressuscita é o corpo. Então aquelas pessoas, aquelas almas que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. E todos os que estiverem vivos quando Jesus voltar, eles serão arrebatados. Pastor, e as outras pessoas que morreram? Somente quem morreu em Cristo que vai ressuscitar no arrebatamento. Todos que morreram sem Jesus, ímpios, fornicários, adúlteros, mentirosos. Não vou citar muitas coisas aqui não, para não ofender ninguém. Até que chegue o julgamento. E quando chegar o julgamento, eles vão ressuscitar. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar para reinar com Cristo. Aleluia. Os que morreram sem Cristo, depois do milênio, eles vão ressuscitar para o julgamento, para ouvir a sua sentença. E qual é a sentença de quem morreu sem Cristo? Lembra, ok? A sentença é simples. Todos que morreram com Cristo já são sentenciados a morar com Cristo, porque já estavam. Mas se você morrer sem Cristo, a sentença é: afasta. Jesus vai dizer naquele dia: eu não te conheço. E essa pessoa será lançada no inferno. O inferno não foi preparado para homens. O inferno foi preparado para Satanás e seus demônios. Os homens estão indo porque Satanás está enganando essas pessoas. Querido, se alegre pela ressurreição, desde que você participe da ressurreição com Jesus Cristo. Daniel, no capítulo 12, no versículo 2, a Bíblia diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. É certo que todos vão ressuscitar, mas espero que você esteja me entendendo, que você pode escolher hoje. Você pode escolher se você vai ressuscitar para a vida eterna ou para a morte eterna. A ressurreição, que é a devolução do corpo para a alma e para o espírito, ela vai acontecer. Queridos,
procure a igreja. Procure o evangelho. Procure a igreja, porque a igreja é a representação de Cristo na terra. A noiva de Cristo na terra é a igreja. A igreja é a formação atual daqueles que vão ressuscitar para a vida eterna. É na igreja que você encontra o time que está se preparando para ressuscitar, para viver eternamente com Jesus. Nós estamos na igreja todos os dias cantando, orando, salmodiando, mas de olho na eternidade. Você só tem uma vida, você só tem uma oportunidade de vida eterna, e a oportunidade é agora. Se você morrer amanhã, depois da morte não tem como decidir, a decisão é hoje. E o meu convite é para que você, mesmo se você estiver sofrendo, se você estiver triste, pense na sua morte. Se você morrer hoje, você vai estar no paraíso com Jesus, ou você vai direto para um lugar de tormento? As pessoas que morreram, sabe aquele número grande que passa na televisão? Os cristãos que morreram nesse número, eles estão com Cristo. Não chore por eles, chore por você, se você estiver sem Cristo. Choramos por eles por causa da despedida, por causa do abraço que nós não vamos dar por um longo tempo, porque nós não vamos ver ele sentado no banco onde ele sentava. Lucas capítulo 20, versículo 36 é o último versículo da noite. Porque já não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Quando você aceita Jesus, quando você é crucificado com Jesus, nós ainda estamos nessa terra, mas nós não somos dessa terra. O nosso lugar é outro lugar. Nós somos forasteiros aqui. Estamos aqui temporariamente. Nós dirigimos, nós trabalhamos, somos empresários, somos professores, juízes, pastores, missionários, mas cumprindo uma missão. Mas além de tudo, nós não podemos mais morrer. Pastor, como assim não pode mais morrer? Eu estou vendo os crentes morrendo. O que a Bíblia está dizendo é que nada pode nos separar de Deus. Nossa alma pode separar desse corpo, mas temporariamente, porque Jesus preparou um corpo glorificado para cada um dos seus. E com ele viveremos eternamente, sendo filhos da ressurreição. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Se você está triste, nós entendemos. Os momentos são difíceis mesmo. Mas te prepara para que você possa enfrentar esse momento, não caído, mas de pé. Por mais que a tempestade esteja batendo no seu rosto, coloca um pé na frente e olha para cima. Porque é para lá que nós devemos olhar. O nosso socorro vem do Senhor. O nosso Senhor, o Criador, aquele que fez os montes, os mares. O nosso socorro é Deus. Homens como Paulo, como Pedro, como Tiago, homens como Estevão, homens como Jefté, como Gideão, homens que passaram pelo fogo, foram traspassados por espada, eles não murmuraram, eles não se arrastaram, eles não mandaram mensagem de tristeza. Enquanto cortavam os seus braços, eles prendiam os seus punhos. Enquanto arrastavam pelas ruas, eles se prendiam o seu corpo, até que a alma saísse de lá. Mas de uma coisa eles tinham certeza, assim como João, enquanto ele estava sendo lançado naquele caldeirão de azeite quente, ninguém entendia, porque mesmo assim ele glorificava a Deus.
Ninguém entendia como Paulo e Silas poderiam, ao invés de chorar e de murmurar, cantarem pela madrugada. Porque eles sabiam que o corpo temporário havia chegado ao fim, mas eles estavam indo para o braço do Criador. Eles sabiam para onde estava indo. Homens que não temiam o fogo, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Homens que não temiam carruagens invisíveis, como Elias. Homens que a terra não foi digna de recebê-los. Homens que os seus calçados não poderiam ser compartilhados com ninguém, porque não acharia ninguém dignos como eles, porque eles sabiam para onde estavam indo. Nós nos entristecemos com a morte de ímpios. Igreja, é tempo de nos levantar para orar. Quando você estiver orando por alguém, e essa pessoa for ímpio, se ela estiver na UTI, se ela estiver entubada, o principal é saber se ela aceitou Jesus. Chega no ouvido dela, fala de Jesus para ela. Porque se ela aceitar Jesus, e você também aceitar Jesus, vocês se reencontrarão na glória. Se você estiver orando por alguém, e essa pessoa é um cristão, e ele morrer, nós choraremos, consolaremos os enlutados, mas por causa da despedida, por causa das lembranças, mas tenha uma certeza, que nós nos veremos de novo, nós nos reencontraremos no paraíso. Jesus disse que foi preparar lugar, e se não for assim, Ele não nos teria dito. Jesus foi preparar um lugar para nós. Se você estiver orando por qualquer pessoa agora, que está entubada, que está na UTI, que está tão doente, oramos. Às vezes eu entro na UTI, e vou orar para alguma pessoa, eu falo no ouvido dela com Jesus. Eu quero o sinal de que ela está me ouvindo, o sinal de que ela quer Jesus naquele momento, porque se ela aceita Jesus, tudo vai ficar bem. Se a pessoa que está mal, com o seu corpo mal, e você sabe que ela vai a óbito, se ela está com Jesus, tudo vai ficar bem. Jesus, Ele foi crucificado. Ele expirou ali na cruz. Ele foi colocado numa sepultura. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E veio dizer que tudo vai ficar bem. E Ele disse que todos que estiverem com Ele passarão pelo mesmo processo. Pode morrer, mas vai ressuscitar. Com Jesus, tudo vai ficar bem. Sua família vai ficar bem. Você vai ficar bem. Agarre-se em Jesus. Se você se afastou dos caminhos de Jesus, volta para Ele agora. Se você está ouvindo essa mensagem porque alguém te forçou, é porque Jesus queria que você me ouvisse. Aceita Jesus agora. Há esperança para você. Há esperança em meio a tanta morte. A morte, ela não venceu Jesus. A morte é o último inimigo a ser vencido. Quando um servo de Jesus passa pela morte, ele passou por um portal e foi para o paraíso. Está nos braços do Senhor. Se você quer que tudo fique bem com você, comece a servir Jesus hoje, agora. Comece a servir Jesus hoje. Eu quero chamar o nosso ministério aqui, nós vamos cantar aquela música, Ele Vem, que vocês cantaram. E enquanto eu estiver cantando essa canção,
Pode enviar uma mensagem aqui agora, pedindo oração, ou para aceitar Jesus. Talvez você quer voltar para Jesus, envie uma mensagem aqui agora no celular, dizendo: eu quero voltar para Jesus, eu quero aceitar Jesus. Talvez você não entendeu alguma coisa, manda uma mensagem: eu não entendi essa parte. Como é que tudo vai ficar bem se eu continuo só chorando? Como é que tudo vai ficar bem se eu continuo sofrendo? Deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração. Deixe o Espírito Santo falar com você. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Você pode ajoelhar onde você estiver. Talvez você está sofrendo por causa de alguém da sua família. Ajoelhe aí na sua casa, ou fique de pé, e diga: Jesus, o Senhor é o meu consolo. Aquela pessoa que morreu em ti está bem, eu também vou estar bem. Agora eu creio que tudo vai ficar bem. Enquanto nós cantamos, deixa o Espírito Santo encher a sua sala, deixa o Espírito Santo encher a sua casa, deixa o Espírito Santo encher vocês. Vamos cantar ao Senhor. Aleluia! Aleluia, Jesus. Estiver pronto com Ele, na sua glória com Ele morar. Ele vem tristeza no mar, Senhor. Junto com os anjos no mar eu vou. Fica o cordeiro que se entregou. glória a Deus. Espírito Santo, deixa o Espírito Santo ministrar em sua vida neste momento. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu.
Querido, não tenha medo. Prepare-se para que você tenha um bom encontro com Jesus a qualquer momento. Nós vivemos como se Jesus fosse voltar agora. Não é assim? Não é assim que nós fazemos? Vivemos como se Jesus fosse voltar agora. Estamos prontos para estar com Jesus. Não queremos perder ninguém. Não queremos que ninguém se vá agora. Mas devemos sempre lembrar de que Deus tem prazer na morte dos seus. E aquele que morre em Cristo vai para o mesmo lugar onde nós vamos. Nos reencontraremos. É nisso que está a nossa esperança. É nisso que está o nosso gozo, a nossa alegria. Então, não arrisque a única vida que Deus te deu. Você precisa decidir agora se vai ressuscitar para a vida ou para a vergonha. Se você vai ressuscitar para a vida ou para a morte. E isso é feito hoje. Depois da morte não tem mais jeito. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua casa. E assim que o amor de Deus, a graça redentora de Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do doce Espírito repouse sobre todos vós, não só agora, mas todo sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe. Somos igreja, não somos só templo. Somos livres e estamos em toda parte. Livres para honrar, amar e obedecer. Da criança ao idoso. Instruir, discipular e jamais abrir mão do que Cristo nos ensinou. Somos família, unidos em uma só canção. Lutando pela missão de transformar vidas pela palavra de Jesus. E ser morada para o Espírito Santo. Igreja Tibá, Casa de Deus, nossa família. Visite-nos.